Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Python. Nessa videoaula nós vamos tratar sobre os operadores lógicos. No nosso caso nós vamos ver três operadores lógicos, que é o AND, que é o nosso E, o OR, ou em português OU, e o NOT, que é uma negação. Nessa videoaula nós vamos ver a utilização desses três operadores. E para começar nós vamos falar sobre o operador AND. O operador AND se dá da seguinte forma: quando eu fizer alguma comparação entre variáveis, né, vamos dizer assim, e esse operador AND, ele tem uma lógica, né? Ou seja, ele só vai ser verdadeiro, né, true, quando determinada coisa acontecer. O que seria isso? Por exemplo, se eu tenho duas verificações, vamos dizer assim, duas comparações de variáveis, né? E se a junção delas duas com um AND for verdadeira, certo? Ou seja, se a primeira premissa for verdadeira e a segunda premissa, ou seja, a segunda variável, a segunda comparação também for verdadeira, então a resposta será verdade. No entanto, se pelo menos uma delas for falsa, todo o que for falado, toda a premissa será falsa. E vamos repetir aqui também, false and verdadeiro. Ou seja, se o primeiro também for falso e o segundo verdadeiro, a resposta será falsa. E a última diz que se todos os dois argumentos forem falsos, toda a nossa premissa será falsa. Ok? Então, este é como se utiliza o AND. Nós vamos ver isso na prática para vocês entenderem melhor. O segundo é o OR. Como é que ele funciona? Ele diz o seguinte: se pelo menos... o AND ele diz o seguinte: se as duas comparações forem verdadeiras, o resultado será verdadeiro, mas apenas nesse caso. Em todo o resto é falso. No OR é diferente. Basta que apenas uma das comparações seja verdadeira para que todo seja verdadeiro. Se tiver uma falsa, isso não implica em nada. Pode ter uma falsa, 10 falsas, 3 falsas, desde que tenha pelo menos uma verdadeira. Mas se todas as comparações forem falsas, todas as variáveis forem falsas, aí será falso. Vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor. Por exemplo, n verdadeiro é igual a verdadeiro, ok? Agora, não, né? É um OR. Se verdadeiro com verdadeiro, se verdadeiro ou verdadeiro, a resposta vai dar verdadeiro, ok? Porém, se for verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, aí a resposta também será verdade. E, respectivamente, o inverso, né? Ou seja, se tiver pelo menos um verdadeiro, toda a resposta será verdadeira, ok? Vamos fazer o seguinte: verdadeiro, falso ou falso. E apenas e tão somente quando todas as premissas forem falsas é que será falso, ok? Eu gostaria de mostrar mais uma coisa aqui no AND também. Vocês perceberam que eu só fiz com duas variáveis, mas também fiz com duas condições, mas também pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Por exemplo, como eu disse, no AND, no caso especificamente do AND, se tiver um falso, toda a resposta será falsa. Então, eu vou colocar um verdadeiro aqui. Por exemplo, se tiver falso and verdadeiro, a resposta total será falsa, porque tem pelo menos um falso, entenderam? Outra, por exemplo, eu vou botar uma verdadeira aqui. Então, nesse caso, como não há falso, então a resposta será verdadeira. Aqui é quase que o contrário, né? Vamos chamar assim. Se tiver pelo menos um verdadeiro,
Então, toda a resposta será verdadeira. Opa, verdadeira, ok? Agora vamos falar sobre o not. O not, ele já é um pouquinho diferente. Ele vem, por exemplo, aqui no comecinho não tem nada, né, escrito, só tem no meio. Sempre no meio, sempre entre um e outro. O not já é diferente. Ele sempre vem antes da condição que vocês querem fazer, antes da variável que vocês querem comparar. Como assim? Por exemplo, vem assim, ó, not verdadeiro. Quando você tem um not verdadeiro, a resposta será falsa, ok? E quando vocês virem no código um not false, ou seja, um not, o argumento é falso, a resposta total será verdadeira, ok? Agora nós vamos fazer isso na prática com Python. Esse aqui foi apenas um exemplo, certo? Vamos lá. Primeiramente eu vou criar duas variáveis, ok? A primeira variável que eu vou criar será deixa eu ver, será nome. João. E a segunda será habilitado. Eu vou escrever habilitado não, deixa eu ver, vou escrever, perdão, idade. Ok? Vamos fazer o seguinte, que você vai sair com você vai sair com os amigos e um deles se chama João, por exemplo. Você sabe que a única pessoa que vai dirigir será o João. E essa pessoa tem mais de 18 anos. São as únicas informações que o grupo de amigos lhe deu. O motorista será João e ele tem 18 anos de idade, então ele tem carteira de habilitação. Então, se vocês encontrarem uma pessoa que se chame João, porém ela não tem 18 anos, ou seja, ela tem outra idade qualquer, então essa pessoa não é o motorista. Se for o contrário, se essa pessoa tiver 18 anos, só que ela se chamar, por exemplo, Bernardo ou Pedro, então essa pessoa não será motorista também. Como é que nós fazemos isso para que seja verdadeiro? Para que você só ande apenas com o João. Será da seguinte forma. Vejam só. Você só vai andar com uma pessoa que se chame João e tem a idade de 18 anos. Vamos ver o que acontece? Perdão. Ok, tem que entrar na área de trabalho, né? Isso. Perdão. Tá. É que falta dois sinais iguais. Bom, vejam só. Isso aqui não são as variáveis. Eu não estou repetindo. Não é como se eu estivesse recriando variáveis. Eu estou comparando. Significa o quê? Eu estou perguntando se dentro de nome é João que está dentro dele, hashtag João. E se dentro de idade é 18, está escrito 18. Isso significa, se for verdadeiro, ele vai colocar true. Se for falso, ele vai colocar falso. Entenderam? Aqui, nessa linha, eu estou comparando. Eu estou vendo se o nome é igual a João. Se for João, se o nome for igual a João, e como é aqui, né? Vai dar true. Isso aqui vai ser verdadeiro. Aí ele vai colocar um AND. Se idade for igual a 18, vai ser outro verdadeiro aqui. Então vai ficar verdadeiro, AND verdadeiro. Como vocês já viram antes, verdadeiro, AND verdadeiro, dá igual a verdadeiro. Ok? Vamos ver se vai dar certo. Bom, beleza, aqui deu true, ó. Ok? É como se eu estivesse dizendo assim, ó. Eu quero saber o nome e a idade, então eu perguntei para alguém. Seu nome é João? Qual é o seu nome? Ele disse, João. Então eu coloquei aqui,
o nome dele é igual a João. Aí depois eu perguntei, e qual é a sua idade? Ele disse 18. Eu coloquei aqui, nome é igual a João and idade igual a 18. Aí ele imprimiu true, ou seja, confere com o que tinha sido passado antes. Ok? Outro exemplo, vamos dizer que o nome desse você vai perguntar para alguém qual é o nome dele e ele lhe responde, meu nome é Pedro. Você pergunta, e a sua idade? Ele diz, é 18. Então nós vamos ver se confere com as informações que nós temos iniciais. Não confere, deu false, ok? Agora vamos dizer uma outra possibilidade hipotética, que a pessoa que lhe disse quem seria o motorista, ela não disse assim, o nome da pessoa é João e a idade dele é 18. Não, ele disse assim, olha só, não tenho certeza, mas eu ouvi dizer que ou o nome dessa pessoa é João ou ela tem 18 anos de idade. Isso significa o quê? Que qualquer pessoa que tenha pelo menos uma dessas características será a motorista. Não no mundo real, isso aqui é uma hipótese, né? Que a pessoa que lhe deu a informação só disse isso. Não. Ou eu me confundi direito e esqueci. Eu não sei se é João ou parece que ela tem 18 anos de idade, mas é um dos dois. Então, nesse caso, você não vai colocar um and, você vai colocar um or. O que significa esse or? Significa que pelo menos uma dessas possibilidades tem que ser verdadeira. Pelo menos uma. O resto pode ser falso. No caso, ou a pessoa se chama João ou ela tem 18 anos. Não precisa ser os dois ao mesmo tempo. Então vamos lá. Nesse caso aqui, o nome é igual a Pedro, então aqui será falso, porque o nome não é Pedro, é João. E aqui está perguntando se a idade é igual a 18. Aqui nesse caso será verdadeiro, porque realmente a idade é igual a 18. Ok? Então, é para dar verdadeiro, porque é falso e verdadeiro. Então aqui, verdadeiro. Ok? Outro caso hipotético, vamos chamar aqui de João. E aqui nós vamos dizer que a pessoa tem 20 anos de idade. True, do mesmo jeito, porque João está correto, mesmo que a idade seja errada. Mas no lugar de João aqui eu vou colocar José. Vamos ver o que acontece. Deu falso. Por que deu falso? Deu falso porque tanto o nome igual a José está errado, está equivocado, quanto idade igual a 20 também está equivocada. Então deu falso. Ok? Beleza. Opa, é Sharp. Agora outra coisa. Digamos o seguinte. Que a pessoa só tenha falado assim, rapaz, eu não sei quem é o motorista, eu só ouvi falar que não é o João. Deixa eu ver. Tem que fazer outra coisa mais interessante, deixa eu ver, pensar aqui. Sim. Rapaz, eu ouvi... eu não sei quem é o motorista, mas eu sei que o motorista não se chama João. Então nós temos essa variável aqui, nome João. Então eu sei que esse camarada aqui, que esse João, não é o motorista. Ok? Eu tenho essa informação, não é o João. Deixa aqui, nome igual a João, só para mim lembrar, para mim não precisar escrever a string novamente. Em vez de eu escrever a string, eu escrevo logo o nome. Porque é a variável, né? Isso. Beleza, então... eu vou colocar aqui esse... Tô deixando esses parênteses aqui para ver se vai dar certo. O que eu estou dizendo aqui, primeiramente eu estou fazendo uma comparação interna. Eu estou vendo se o nome é igual a João. Ou seja, por exemplo, chego pro cara lá e para alguém e pergunto, seu nome é João? Ele diz sim. Então, primeiramente, eu vou comparar se o nome é igual a João. Ou seja,
Basicamente, se João é igual a João que está aqui, que é alguém que eu tenho o nome dele, ou seja, alguém me deu esse nome, ele disse assim pra mim. Só sei que não é João, sei que não se chama João. Então, esse nome que essa pessoa me disse é esse aqui, é esse nome aqui. E esse outro João aqui é quando eu for perguntar para a pessoa, ei, qual é o seu nome? Ela me diz, é João. Então, eu guardo aqui dentro. Então, eu vou fazer essa comparação. Ó. Nome é igual a João. Se essa resposta for verdadeira, como é verdadeira, e tem esse not, então a resposta total será falsa. Vamos ver se é isso mesmo. Falso. Ou seja, essa pessoa não é meu motorista. Por quê? Porque ela se chama João. E eu não quero receber carona de uma pessoa chamada João. Por exemplo, né? Vamos chamar de José agora. Outra possibilidade hipotética. Eu perguntei para alguém qual é o seu nome dentre os amigos e ele me respondeu José. Então eu vou perguntar se esse nome aqui, ou seja, se esse nome aqui é igual ao nome que o cara me passou dele, que ele me respondeu, né, José. Se for verdadeiro, é aquela mesma questão. Agora, se for falso, e como é falso, ou seja, João não é igual a José, ou seja, possivelmente essa pessoa aqui não se chama João, porque ela se chama José, não é mesmo? E aqui vai dar falso. Como vai ser uma negação aqui, um not, então toda a resposta vai ser verdadeira. Então, como essa pessoa a qual eu perguntei o nome dela não se chama João, então ela é possivelmente o motorista do grupo. Vamos ver? True, ou seja, ele é o motorista do grupo, porque tem outro nome que não seja João. Ok? Também é comum, mesmo dentro do not, né? Eu utilizei esses parênteses aqui para ficar melhor de ler. E também eu posso fazer a junção de mais de um operador lógico, assim também como eu posso fazer a junção de um operador condicional. Por exemplo, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó. And and idade, and idade igual a 18. Ok? Significa dizer o seguinte. Eu quero saber se essas duas informações forem falsas, né? Por exemplo, isso aqui equivale ao nosso primeiro nome igual a João and idade igual a 18, por exemplo. Que esses dois tem que ser verdadeiro. Ok? Para que toda a resposta seja verdadeira, para que a nossa premissa seja verdadeira. Se um deles for falso, toda a nossa premissa é falsa. Só que aqui também eu estou negando, então vai ser o seguinte. Quando aqui for verdadeiro, toda a nossa premissa será falsa por causa dessa negação. Quando essa nossa premissa de dentro for falsa, toda a premissa, né, será verdadeira por causa do not. Ok? No caso, nome é igual a João e não José. Então essa premissa aqui ela é falsa. Ok? Idade é igual a 18. Então essa nossa premissa aqui é verdadeira. Porém, com esse and, como é um verdadeiro e um falso, toda esta nossa premissa ela é falsa. E como tem essa negação, esse not, então toda essa nossa premissa é verdadeira por causa desse not. Vamos ver isso. Ok? Verdadeira, como eu já falei antes. Essa foi mais uma videoaula. Se você viu que ficou faltando alguma coisa, você não entendeu direito, comente, nos ajude a entender melhor o problema.
vocês gostaram da videoaula, se inscrevam no nosso canal, curtam essa videoaula. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.